Olá, terceirão, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de genética da semana passada. Nós vamos agora começar a resolver questões usando o quadro de Piney, para esclarecer um pouquinho, que eu deixei uma pequena tarefinha no final do último vídeo, do vídeo anterior, e aí algumas pessoas me disseram que tiveram dificuldade, ficaram perdidos, não conseguiram entender. Tudo bem, a primeira aula, daqui a pouco vocês vão estar craques, é bem simples de entender, não é complicado, ok? Então, assim, o que é o quadro de Piney? É uma tabelinha que você usa para calcular a probabilidade de um descendente nascer com determinada característica. Isso quando você conhece o genótipo dos genitores. Por exemplo, eu quero descobrir se o meu filho tem possibilidade de nascer com determinada doença. Se eu tiver um filho, se ele vai nascer com tal doença. Se eu conhecer o meu genótipo, o genótipo do meu marido, da família, se eu tiver um histórico, existe uma chance da gente conseguir fazer esse cálculo. Isso se faz mais em questões quando a gente conhece o genótipo dos animais e das plantas, tá bom? É possível, pessoal, prever essa possibilidade, e isso já era usado mesmo antes de ser inventado o quadro de Piney, até antes do Mendel fazer os estudos dele, já era usado esse conhecimento, principalmente na criação de animais ou de plantas, quando a gente queria produzir uma determinada cor de flor, por exemplo. O que o Mendel fez, como eu falei no vídeo anterior, foi postular isso de forma matemática. Ele fez cálculos, ele fez descobertas e ele colocou isso em números e conseguiu postular a sua primeira lei, deduzindo que todo descendente, que essa questão de um descendente nascer com certa característica, é porque ele herdou esses fatores dos seus pais, dos seus genitores, e existe uma probabilidade de ele nascer com certa característica. Para vocês terem uma noção do quanto isso é antigo, o primeiro histórico desse conhecimento está na Bíblia. Existe uma história de um homem chamado Jacó, que ele fugiu da sua terra porque teve um problema com seu irmão, e aí ele foi morar com o tio dele em outro local. E o que aconteceu? Chegando lá, ele casou com as duas filhas do seu senhor, do seu tio, né, que virou sogro, e ele foi obrigado, fizeram lá um acordo para que ele trabalhasse, cuidasse da criação, ele já tinha essa experiência com criação de animais, para que ele cuidasse da criação do seu sogro. E como vocês sabem, quando alguém cuida dos animais de alguém, existe o que a gente chama de sorte. Vai tirar a sorte, tantos animais serão seus. E o pacto, o acordo que o Jacó fez com seu sogro Labão foi o seguinte. Houve um momento que o Labão disse sim: todos os animais que nascerem listrados serão a sua sorte. Aí o que acontecia? Jacó, ele tinha conhecimento disso. Ele já vinha trabalhando com isso há um tempo. Então ele observava as cores dos animais, ele separou eles por cores e ele entendeu que determinados cruzamentos faziam aquela característica que ele queria. Então ele manipulava os cruzamentos de forma que todos os descendentes nascessem listrados. Aí o Labão, vendo que a criação do Jacó estava crescendo mais do que a dele, falou assim: não, agora nós vamos trocar, vai ser o contrário. Todos os que nascerem pintadinhos, salpicados, serão os seus. Como ele tinha esse conhecimento, ele sabia exatamente o que fazer para que todos os animais nascessem salpicados. E aí o Labão mudava de novo: não, porque agora os listrados são seus. Mas ele sabia o tempo todo como fazer para que nascesse exatamente os seres que ele tinha. Como era que ele fazia isso? Óbvio que na época não existia conhecimento de genética, nem quadro de Piney, nem nada. Ele não conseguia calcular isso em números. Mas ele observava que se ele cruzasse determinados tipos de criações, os filhotes nasciam do jeito que ele queria, tá bom? Então hoje, depois dos estudos do Mendel, depois com alguns estudos sobre questão de mitose, meiose, formação dos gametas, e com esse quadro de Piney, que é essa tabelinha que a gente usa para calcular as probabilidades, é muito mais fácil compreender isso se você colocar isso em porcentagem ou numa fração, tá bom? Então agora nós vamos resolver algumas questões. Eu vou resolver com vocês 3 questões, usando o quadro de Piney, e aí vocês vão ver como é facinho calcular essas probabilidades. Vamos lá para as questões? Imagine que uma espécie de roedor apresente indivíduos com pelo de coloração marrom e branca. A coloração branca é determinada por um alelo recessivo Bzinho e a cor marrom é determinada por um alelo dominante Bzão. Qual é a probabilidade de nascer um indivíduo branco do cruzamento entre 2 roedores heterozigotos para essa característica? A nossa questão está dizendo que para uma determinada espécie de roedor existem 2 cores.
Existem os ratinhos, vamos dizer que seja um ratinho. Existe o ratinho marrom e um ratinho branco, da mesma espécie. Essas cores, elas são condicionadas por um gene, que a gente vai chamar de gene B, sendo que para a cor marrom, ela é determinada por um gene dominante. Lembram na aula passada que eu expliquei para vocês que quando uma característica é dominante, ela só precisa de um gene para se manifestar. E o dominante, ele é representado por uma letra maiúscula. Então, se é o meu gene B, para o meu ratinho nascer marrom, ele tanto pode ser heterozigoto, como ele pode ser homozigoto dominante. De qualquer forma, se tiver só um B, esse rato já vai ser marrom. E a cor branca é uma característica de herança recessiva. O que é uma herança recessiva? Representamos pela letra minúscula, em que os dois fatores são recessivos. Bzinho, Bzinho. Então, na questão, eu tenho o seguinte, ó, essa espécie de roedores tem o marrom, que significa que ele tem pelo menos um gene dominante, ele pode ter os dois, mas pelo menos um. E eu tenho também um roedor de cor branca, que ele tem os dois genes recessivos. A pergunta é, qual a probabilidade de nascer um filhote branco do cruzamento entre dois roedores heterozigotos para essa característica? Então, vamos fazer o nosso quadrinho de Pinet. Eu gosto de fazer assim, ó, como um pequeno jogo da velha. E aí eu fecho as bordas. Para fazer o quadro de Pinet, eu vou separar os genótipos do masculino e do feminino. Digamos que aqui seja a fêmea e aqui seja o macho. Aqui macho e aqui fêmea. Tanto faz, é o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos. Então, eu vou separar, ó. Vamos, os do macho fica um fator para cá e outro para cá. O da fêmea é a mesma coisa. Lembrando que eu quero saber qual é a probabilidade de eu ter um filhote branco. E para ser branco tem que ser isso aqui, ó. Eu tenho que ter os dois Bzinhos, beleza? Então, se acontecer de um espermatozoide Bzão fecundar um óvulo Bzão, eu vou ter um indivíduo Bzão. Significa que a cor dele vai ser marrom, ó. Se tem pelo menos um Bzão, ele é marrom. Se eu cruzar esse espermatozoide com esse óvulo, eu vou ter Bzão, Bzinho. Qual é a cor desse C? Tem um Bzão, marrom também. Se eu cruzar esse espermatozoide Bzinho com esse óvulo Bzão, eu também vou ter um Bzão, Bzinho. Por que eu coloquei o Bzão primeiro e não o Bzinho que está aqui? Porque a gente sempre começa pelo maiúsculo, tá certo? Se esse espermatozoide Bzinho cruzar com esse óvulo Bzinho, eu vou ter um indivíduo Bzinho. Olha a característica que eu quero aqui, ó. Então, se eu cruzar dois ratos marrons, eu tenho sim a possibilidade de eu ter um roedor branco. Por quê? Porque os dois são heterozigotos, então tem essa probabilidade. Como é que eu vou saber agora isso em porcentagem? Vamos lá. É uma fração. O número inferior representa o todo. Quantas possibilidades de filhotes eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quantas eu quero? Eu quero só um filhote branco. E quantas opções de filhotes brancos eu tenho aqui? Apenas uma. Então, se eu fizer o cruzamento desses dois roedores marrons heterozigotos, eu tenho 1/4 de chance desse filhote nascer branco. Se eu transformar isso em porcentagem, é a mesma coisa que 25%. Está aí nas alternativas de vocês. Nas plantas Clarkia elegans, o alelo para flores brancas é recessivo em relação ao alelo para flores rosadas. O pólen de uma flor rosada, heterozigota, é colocado no pistilo de uma flor branca. Qual é a proporção de fenótipos esperados na prole? Então, para essa espécie de flor, eu tenho duas opções para essa espécie de planta, eu tenho duas opções para a cor da flor. Essa planta pode ter uma flor rosa, uma flor rosada ou uma flor branca. A questão me diz que o caráter rosa é dominante, ou seja, o genótipo dessa flor tanto pode ser homozigota dominante ou heterozigota. Vamos representar de novo pela letra B, tá bom? Por quê? É uma característica dominante, se tiver só um Bzão, ela já vai nascer rosa. E a cor branca é uma cor recessiva que precisa, obviamente, ter os dois fatores Bzinho, Bzinho.
Aí a questão está me perguntando qual será a proporção de fenótipos. Lembram o que é o fenótipo? A característica. A característica dessa planta pode ser rosada ou branca. Se eu fizer um cruzamento de uma flor rosa heterozigota com uma flor branca, qual é a proporção dos fenótipos que eu vou ter? Quantas vão nascer brancas, quantas vão nascer rosas? Mesma coisa, ó, o quadrinho de Pinê que nós acabamos de fazer. Mais um aqui, isso, mais um aqui. Vamos lá. Aqui nós vamos colocar o genótipo de uma, que digamos que seja a flor masculina e a flor feminina. Aí tá me dizendo, na questão eu não recordar agora quem é o masculino e quem é o feminino, mas enfim. Não varia, não muda, contanto que você cruze o genótipo de uma com o da outra. Nunca da mesma planta, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, dessa planta, que é heterozigota, e eu vou colocar aqui os fatores dessa outra planta branca, que é homozigota recessiva, beleza? Então, se acontecer de esse espermatozoide, esse grão de pólen fecundar esse óvulo da planta, eu vou ter uma planta heterozigota. Qual é a cor dessa planta? Lembra que o alelo dominante, ele condiciona a cor rosa. Então, eu tenho a possibilidade, se eu cruzar uma rosa e uma branca, eu tenho a probabilidade de nascer uma plantinha com flores rosas. Se eu fizer o cruzamento desse com esse, eu vou ter mais uma chance de ter um descendente heterozigoto. Se esse cruzar com esse, azinho, azinho. E esse com esse, a mesma coisa, azinho, azinho. Agora vamos ver qual é a proporção de fenótipos, ok? Quantas opções aqui eu tenho de nascer planta rosa? Lembra que para ser rosa, basta ter um gene dominante. Então, eu tenho aqui, ó, duas rosadas. Os dois pontinhos significa para. Quantas opções de nascer flores brancas? Também duas. Então, eu tenho duas rosadas para duas brancas. Nessa mesma questão, se eu quisesse saber a probabilidade de ter descendentes rosa, aliás, de ter descendentes brancos desse cruzamento, se eu quiser saber só dos brancos, lembrem, ó, o número inferior representa o todo. Quantas opções eu tenho ao todo? 4. Quantas opções de nascer brancos? 2. Que eu posso simplificar 1 sobre 2. Que eu posso transformar em uma porcentagem. Ou seja, eu tenho 50%. Se eu cruzar uma planta heterozigota rosa com uma planta branca, homozigota recessiva, eu tenho 50% de chance dos filhotes nascerem brancos, como eu tenho a mesma possibilidade dos filhotes nascerem rosa. Ficando duas rosadas para duas brancas é a mesma coisa de uma rosada para uma branca. Imagine que uma mulher normal para a produção de melanina e heterozigota casou-se com um homem albino. Qual a probabilidade de o casal ter um filho albino? Essa última questão agora, ela fala sobre o albinismo. O que é o albinismo? É uma condição que a pessoa nasce sem a capacidade de produzir melanina. A melanina é o pigmento que dá a cor da nossa pele. Quanto mais melanina, mais escura é a nossa pele, nosso cabelo e os nossos olhos. Então, tem algumas pessoas que nascem sem a capacidade de produzir esse pigmento. Então, elas têm a pele muito clara, os pelos do corpo, da sobrancelha, do cabelo são quase brancos e até, em alguns casos, até a cor dos olhos é como se fosse meio rosada. Essa pessoa não apresenta nenhum tipo de melanina. O albinismo é uma condição recessiva. Para uma pessoa ser albina, ela tem que ter azinho. Ela é totalmente recessiva, homozigota recessiva, beleza? Então, a questão me diz que eu tenho uma mulher com pigmentação de pele normal, nesse caso ela é heterozigota. Vejamos. Se o albinismo é uma condição recessiva, qualquer pessoa que tiver pelo menos um azão, ela não vai ter a condição. Qualquer um de nós, eu, por exemplo, não tenho essa condição. Então, ou eu sou azão-azinho para o albinismo, ou eu sou azão-azão. Eu não tenho essa condição, beleza? Então, se eu pegar essa mulher que é heterozigota para o albinismo e ela se casar com um homem que é albino, portanto, obrigatoriamente ele é azinho, qual é a possibilidade de eles terem um filho com a condição igual à do pai? Então, vamos fazer o quadrozinho de Pinê bonitinho aqui.
Beleza, vamos colocar para cá o homem e aqui a mulher. Aqui está o genótipo da mulher. O genótipo dela é heterozigota. Aqui está o genótipo do homem, ele é recessivo. Então, se eu fizer esse cruzamento, qual é a probabilidade de eu ter um filho desse estilo aqui, ó? Que com certeza vai ser albino. Então, se esse espermatozoide cruzar com esse óvulo, eu vou ter uma criança heterozigota, portanto não albina, porque ela tem um gene dominante. O cruzamento desse com esse, eu vou ter um azinho, azinho. Já nasceu uma opção aqui de criança com o albinismo. Esse espermatozoide com esse óvulo, azão, azinho. Por que eu coloquei primeiro o azão? Eu sempre começo pelo gene dominante. E esse espermatozoide com esse óvulo, eu vou ter um azinho, azinho. Então, vamos lá para a fração. Quantas opções eu tenho ao todo? 1, 2, 3, 4. Quantas opções eu tenho de criança com albinismo? 1, 2. 2 sobre 4. Ou simplificando, 1 sobre 2. Colocando em porcentagem, 50%. Então, uma mulher com pigmentação de pele normal, que é heterozigota. Por que ela é heterozigota? Porque alguém dos ancestrais dela tinha albinismo. Um bisavô, trisavô, o avô, a mãe, o pai, alguém vem carregando esse gene. Então, ela herdou aí de alguém. E por que ela não é albina se ela tem um gene? Porque ela é dominante, ó. De um dos genitores, ela recebeu um gene recessivo que pode vir a ter um filho albino, dependendo da condição do pai. E se essa mulher também recebeu um fator do outro genitor que é dominante, por isso ela não apresenta o albinismo. Mas se ela se casar com um homem albino, como ela vem carregando o gene, ó, ela tem 50% de chance de ter uma criança albina, tá certo? Então, ó, hoje a gente coloca isso aqui em números, em uma tabela. O que o Jacó fez foi esse tipo de cruzamento. O que é que acontece se eu cruzar uma cabra listrada com outra cabra listrada? Eu tenho chance de ter filhotes listrados? Ou será que essa possibilidade é maior se eu cruzar uma cabra listrada com uma cabra branca, né? Qual tipo de cruzamento eu posso fazer para ter os descendentes do jeito que eu quero? Ele só não sabia colocar isso em números, mas ele já observava e conseguia ter essa noção, beleza? Fica de exercício para vocês, ó. Digamos que esse homem não é albino, tá? Ele não é albino. Ele também é heterozigoto, tá? Qual é a probabilidade de terem um filho albino? Vocês vão fazer a mesma coisinha, ó, só vão mudar bem aqui o genótipo do pai, tá bom? Construam esse quadrinho para resolver essa questão. Eu vou deixar mais umas aí, vou deixar mais umas atividades, vou mandar umas imagens no grupo para vocês resolverem. E agora voltem lá no vídeo e resolvam aquela questão que eu deixei, que agora com essas explicações ficou um pouco mais claro e dá para entender, ok? Até a próxima!